Estudos sobre o Amor, por José Ortega y Gasset. Tradução em notas, Wagner Chadec. Vídeo editorial. Canal Le Conde. 8º. A solução de Olmedo. Encontrei-me com Olmedo. Quem é Olmedo? Para meu gosto, um homem admirável. É inteligente, não é intelectual. Ignoro se os outros teriam maior ventura, mas o que a vida pôs diante de mim me impõe a tediosa convicção de que, ao menos em nosso tempo, quase não há mais homens inteligentes do que os intelectuais. E como a maior parte dos intelectuais não são tão pouco inteligentes, ocorre que a inteligência é um acontecimento extremamente insólito no planeta Terra. Esta convicção, cujo enunciado irritará tão justamente ao leitor, é também para quem a abriga sumamente penosa e agravante. Por muitas razões, porém, antes de tudo, porque partindo dela se faz enormemente provável que alguém não seja nada inteligente e, por conseguinte, que todas as suas ideias sejam falsas, incluindo esta que qualifica a inteligência como fato insólito. Mas isso é irremediável. Ninguém pode saltar fora de sua sombra sem ter outras convicções senão as que tem. Só cabe solicitar que cada qual cante sua canção com fidelidade. E ora, para mim poderá levar o mesmo título que o famoso sermão de Massillon sobre o pequeno número dos eleitores. Sur le petit nombre de célus. Nada há semelhante com tanta melancolia como esta averiguação de que o número dos inteligentes é escassíssimo. Porque não se trata de exigir a genialidade do próximo. Por inteligência, entendo tão só que a mente raciocine ante os fatos com alguma acuidade e precisão, que não se tome o rábano perpetuamente pelas folhas, que não se confunda o cinza com o pardo, e, sobretudo, que se veja o que se tem diante com um pouco de exatidão e de rigor, sem suplantar a visão com palavras mecanicamente repetidas. Mas, não raro, tem-se a impressão de viver entre sonâmbulos que avançam pela vida, submersos em um sonho hermético, de que não é possível despertá-los para fazer-lhes perceber o entorno. Provavelmente, a humanidade viveu quase sempre neste estado sonâmbulico, em que as ideias não são reação desperta e consciente ante as coisas, mas uso cego, automático, de um repertório de fórmulas que o ambiente insufla no indivíduo. É inegável que boa parte da ciência e da literatura seja feita também no transe sonâmbulico, quer dizer, por criaturas nada inteligentes. Sobretudo a ciência de nossos dias, ao mesmo tempo especializada e metodizada, que permite o aproveitamento do tolo. E assim vemos a toda hora pessoas inestimáveis fazendo obras estimáveis. Ciência e literatura, pois, não implicam perspicácia, mas seu cultivo é, sem dúvida, um estimulante a favorecer o despertar da mente, mantendo-a nesse alerta luminoso de que constitui a inteligência. Porque, depois de tudo, a diferença entre o inteligente e o tolo consiste em que aquele vive em vigia contra suas próprias tolices, as reconhece quando apontam e esforça-se em eliminá-las, ao passo que o tolo entrega-se a elas encantado e sem reservas. Por essa razão do estímulo constante, há mais probabilidades para que o intelectual seja inteligente, mas considero grande infelicidade que numa época ou em uma nação a inteligência fique praticamente reduzida aos limites da intelectualidade. Porque a inteligência manifesta-se, sobretudo,
não na arte, não na ciência, mas na intuição da vida. Pois bem, o intelectual não vive apenas. Costuma ser um homem muito pobre de intuições. Não atua apenas no orbe. Conhece pouco a mulher, os negócios, os prazeres, as paixões. Leva uma existência abstrata e raramente pode lançar um bocado de autêntica carne viva às presas pontiagudas de seu intelecto. A inteligência do intelectual muito pouco nos serve. Atua quase sempre sobre temas irreais, sobre questões de seu próprio ofício. Por isso é uma delícia para mim encontrar Olmedo, vê-lo chegar sorridente, precedido pelo duplo florete de seu olhar perfurante e quase cínico, que parece levantar os vestidos de todas as coisas para ver como são por dentro. Olmedo é banqueiro e homem do grande mundo. Quando atravessa rapidamente por minha existência, ao fim e ao cabo esquálida, como de intelectual, parece-me um meteorito coruscante que chega carregado de áurea poeiral sideral. De onde quer que venha, eu sei que vem sempre do universo, e que em sua jornada de passagem vê de soslaio o que se fazia em Vênus, dando uma palmada na anca de Netuno. Olmedo também sabe muito de livros, sabe tanto como um intelectual, mas não o saber intelectual, mas do homem no mundo. Não se permitira nunca que o eixo de seu ser estivesse fincado em algum ofício, sendo limitado, senão que o deixa vagar à deriva de seu destino unipessoal. Em outros tempos, por exemplo no século XVIII, devia haver muitos homens assim, nobres, financeiros, proprietários, magistrados, que eram, no entanto, inteligentes e compraziam-se em destilar ideias claras e distintas de suas experiências vitais. A situação atual da Europa, sua incapacidade de resolver com graça os problemas que enfrenta, só se explica se se supõe que faltam hoje homens desta classe. Assim como há épocas, verbi gratia, ao fim da história romana, em que o valor esvai-se e acaba por não ser valentes mais do que os militares, assim há outras em que a inteligência recua nos intelectuais, tornando-se ofício. Fala-se muito de Olmedo em uma crônica até então inédita, talvez jamais publicada, onde se descrevem com inquietante proximidade certas zonas da vida madrilena nos dias correntes. Já vi seu artigo sobre Lady Hamilton, disse-me Olmedo. Bem tem feito você em subtrair o que há de essencial paradigma no caso. Mas agora, eis a solução do problema. O caso é, amigo Olmedo, que eu não tenho a solução. O que você diz é sério? Completamente sério. Então você é um gentil homem burguês da psicologia. Por quê? Porque você resolve os problemas sem os conhecer. Veja só. Veja só. Onde você formula o problema, enuncia com rigor a solução. Depois de tudo, é o que quase sempre acontece. Nossos enigmas e perguntas costumam ser respostas disfarçadas com os dois traços postiços da interrogação. Assim ocorre agora. Nelson e Hamilton, dois homens de temperamento oposto, mas ambos de primeira qualidade, enamoram-se por uma mulher que, por sua graça gentil e sua falta de sindérese, vem a ser aproximadamente uma corça. Eis aqui o problema, você disse. Com efeito. No entanto, eu não vejo aí nenhum problema. Antes disso,
um fato exemplar e iluminado como uma equação matemática. Você aumenta o problema porque se aproxima de tão claro fato com uma ideia pré-concebida, que é esta: os homens valorosos não se enamoram pelas corças. Homem, parece natural que um homem de alma complexa e disciplinada não se sinta atraído por uma criatura casca grossa, de espírito volátil e, como diz um personagem de Baroja, sem fundamento. Sim, parece natural. Mas o natural não é o que nos parece, mas o que parece a natureza, que é muito mais natural que todas as nossas simetrias mentais e tem sempre mais sentido. Depois de tudo, que razão há para que um homem inteligente apaixone-se por uma mulher inteligente? Se se tratasse de fundar uma indústria, um partido político ou uma escola científica, compreende-se que um espírito esclarecido pretenda consumar-se com outros espíritos esclarecidos. Mas o mister amoroso, mesmo deixando de lado sua dimensão sexual, não tem nada a ver com isso. É precisamente o oposto a toda ocupação racional. Longe, pois, de ser um enigma, o caso que você expõe é a chave da experiência amorosa. Os homens enamoram-se pelas corças, pelo que há de corça na mulher. Eu não diria isto diante das damas, porque estas fingiriam um grande repúdio, ainda que no fundo não se sentissem em nada mais lisonjeadas. Então, para você, o talento da mulher, sua capacidade de sacrifício, sua nobreza, são qualidades sem importância? Não. Tem muita importância. São maravilhosas, estimabilíssimas. Buscamo-las e enaltecemo-las na mãe, na esposa, na irmã, na filha. Mas o que quer? Quando se trata, estritamente falando, de namorar-se, enamoramo-nos pela corça emboscada que há na mulher. Diabo, o que você está dizendo? O homem, quanto mais elevado for, mais pleno está até a borda de racionalidade. Tudo o que faz e obtém por razões, sobretudo por razões utilitárias. O amor de uma mulher, essa divina entrega de sua pessoa superíntima que a mulher enamorada executa, talvez seja a única coisa que não se conquista por razões. O centro da alma feminina, por mais inteligente que a mulher seja, está ocupado por um poder irracional. Se o homem é a pessoa racional, a fêmea é a pessoa irracional. E esta é a delícia suprema que encontramos nela. O animal é também irracional, mas não é pessoa. É incapaz de dar-se conta de si mesmo e de responder-nos, de dar-se conta dos outros. Não cabe trato, intimidade com ele. A mulher oferece ao homem a mágica ocasião de tratar com o outro sem ser razões, de influir nele, de dominá-lo, de entregar-se a ele sem que nenhuma razão intervenha. Creia-o, se os pássaros tivessem o mínimo de personalidade necessária para poder responder-nos, iríamos nos enamorar pelos pássaros e não pela mulher. E vice-versa. Se o homem normal não se enamora de outro homem, é porque vê a alma deste feita toda de racionalidade, de lógica, de matemática, de poesia, de indústria, de economia. O que desde o ponto de vista masculino chamamos absurdo e capricho da mulher é precisamente o que nos atrai. O mundo está admiravelmente feito por um excelente oficial e todas as suas partes encaixam e ajustam-se maravilhosamente. Você é estupendo, amigo Olmedo. A ideia, pois, de que o homem valoroso tem que enamorar-se por uma mulher valorosa, em sentido racional, é pura geometria. O homem inteligente sente um pouco de repugnância pela mulher talentosa, quando ela não compensa o excesso de razão com o excesso de desrazão.
A mulher racional demais transpira como o homem e, em vez de amor, sente por ela amizade e admiração. É tão falso supor que o homem egrégio atrai-se pela mulher muito esperta, como a outra ideia de que as mulheres mesmas insinceramente propagam, segundo a qual, antes de tudo, buscariam a beleza no homem. O homem feio, mas inteligente, sabe muito bem que, ao fim, tem que curar as mulheres do aborrecimento contraído em seus amores com belos homens. Vê-as refluir uma atrás da outra, com necessária aterrissagem, infinitamente hasteadas de sua excursão pela paisagem da beleza masculina. Amigo Olmedo, se você fosse escritor e escrevesse tudo isso que me disse, iriam te dependurar num farol. Por isso não escrevo. Para que escrever? Não é possível transmitir as próprias evidências. E é muito raro que alguém se disponha generosamente a entender com exatidão. Mas, depois de tudo, isto que eu falou por cifras, faz já muitos anos, nosso amigo Fred. Olmedo chama de Fred a Frederico Nietzsche. Ali onde enumera os traços característicos do homem melhor, que o denomina o distinto, encontramos este. Abre aspas. A complacência nas mulheres, como em seres de espécie menor, talvez, mas mais fina e ligeira. Que delícia encontrar criaturas que têm a cabeça cheia sempre de dança e caprichos e trapos. São o encanto de todas as almas masculinas, demasiado tensas e profundas, cuja vida está carregada de enormes responsabilidades.